falamos sobre o Audio Mixer, né? O que é o Audio Mixer e possivelmente a gente vai mexer com esse Audio Mixer mais para frente. Mas uma coisa que vale ressaltar é como que então a gente tem o Audio Mixer, que basicamente é o nossos misturadores de áudio. Eu posso criar equalizar, posso adicionar um efeito, posso fazer um efeito de eco, posso fazer um efeito de distorção, posso fazer uma equalização, enfim. Eu consigo um filtro, né? Filtrar certas frequências e eu consigo, por meio dos audio mixers e de toda a estrutura aqui, construir essa hierarquia de áudio no nosso jogo. Mas qual que é o fundamento básico dentro do Unity? O que a gente precisa entender, pessoal, é que no Unity todo som ele parte do pressuposto que ele possui uma fonte, ou seja, uma posição geográfica, e que essa posição geográfica simula, né, ou seja, esse elemento sonoro, essa fonte de som, ela simula o, a física por trás das ondas sonoras. Por padrão, a gente num jogo 3D assim é feito. Se a gente quiser, a gente pode dar uma noção. Num jogo 2D ele não tem essa percepção, né? O jogador não terá essa percepção de distância ou de lado ou de posição dessa fonte sonora. Então, num jogo 3D, que é o nosso exemplo, o Unity assume que todo som possui uma fonte. E essa fonte, né, exerce ou emite essas ondas sonoras e a gente como jogador, e aí como jogador, como ouvinte, dependendo da nossa posição, a gente vai ter uma experiência diferente, né, para cada posição que a gente ocupa dentro do nosso cenário, com esse som sendo emitido, seja pela esquerda, seja na frente do jogador, atrás do jogador, na direita, né, na direita ou na esquerda do jogador, seja em qualquer um das posições, o efeito sonoro ele é simulado como na vida real, tá? E a gente consegue até configurar os parâmetros desses efeitos sonoros para gerar, às vezes, uma sensação diferente para o jogador. Se a gente quer que dê eco, que ele faça o efeito, filtre ou aumente ou equalize para um som mais grosso, né? Um som ou mais grave ou um som mais agudo. E a gente consegue fazer isso tanto pelos audio mixers como por esses parâmetros. Beleza, falei bastante, mas onde que estão esses componentes? Então, vamos dar uma olhada nos componentes que compõem. Vamos dar uma olhada nos componentes que compõem nativamente o nosso Unity. O primeiro que a gente vai ver aqui é o tal do listener. Então, para que o seu jogo, para que você possa ouvir qualquer tipo de som de áudio no seu jogo, algum lugar, normalmente o Unity já coloca isso na câmera, tá? Do jogo, ele coloca o componente chamado Audio Listener. Isso faz com que todo som produzido por alguma fonte de som do meu jogo passe pelos audio mixer, faça e aplique qualquer efeito que tenha que ser aplicado e ele é exportado, né? Ou ele tem a sua saída para o fone de ouvido ou para a saída de som do computador. E o que o Audio Listener permite é criar esse efeito de distância, esse efeito de posição do som, porque o Unity vai calcular as ondas sonoras ou o som que tem que ser emitido baseado na posição do Game Object que possui o áudio listener acoplado, né? Ou o componente acoplado ao Game Object. E aí ele vai utilizar essa posição dessa câmera, dessa transform, né? Do transform da câmera, por exemplo, nesse caso, para realizar as contas matemáticas e físicas, né, da física do som, para determinar se eu estou escutando aquele som que está sendo emitido pela distância que eu estou daquela fonte,
ou se eu estou do lado esquerdo, eu estou ouvindo só de um lado, se eu estou do lado direito, eu ouvindo só do lado direito esse som. Beleza? Então esse aí é o nosso primeiro componente que a gente conheceu. O segundo componente, a gente já vai adicionar só deixa eu arrumar aqui. A gente já vai adicionar nesse componente, a gente já vai adicionar um som nele, tá? E o segundo componente importante é o Audio Source. Então, se a gente tem o nosso Audio Listener, que garante eu ouvir o som e realizar esse cálculo de posicionamento do som, de efeito sonoro que eu vou receber daquele som, baseado na posição do Game Object que tem o Audio Listener. Do outro lado, eu tenho a fonte de som. Esse caso eu vou adicionar, né, no meu Game Object veículo o componente chamado de Audio Source. Então, o que é o Audio Source? O Audio Source nada mais é do que fonte de áudio. É nele que a gente consegue configurar esse som, e além de configurar esse som, a gente consegue selecionar o clipe de áudio e consegue determinar em qual dos mixers vai ser a saída desse som, para que eu possa aplicar algum efeito ou eu possa desenvolver, controlar ele de maneira separada usando script, tá? E essas configurações são bem básicas. Basicamente, as configurações que eu tenho é a prioridade que esse som tem sobre o processamento do jogo. Então, quando eu mantenho ele no 128, eu estou mandando ele padrão. Quando eu coloco no high, eu estou aumentando essa prioridade. E quando eu estou... quando eu estou uma prioridade baixa, isso. Quando estou numa prioridade baixa, quer dizer que ele tem uma prioridade mais baixa que os outros para ser tocado no processamento. Enquanto tem no high, ele tem prioridade alta para ser tocado. Então, deixa eu colocar no 128, que é o padrão. Ok? E aí, aqui até diz, ó, configure a prioridade da fonte, note que um som com uma prioridade alta é capaz de ser roubada por sons com valores menores, ou seja, quanto menor o valor, mais alta é a sua prioridade, quanto maior valor, mais baixa a sua prioridade, fazendo com que o processador decida por quem tem mais prioridade a ser tocado. Volume eu tenho do 0 a 1, né? Então é uma escala de 0 a 1. Nesse caso, o volume eu deixando em 1, eu estou deixando ele no máximo, e quem vai tocar ou quem vai determinar isso vai ser o nosso audio mixer, qual é o volume final que eu vou estar escutando. Quando eu coloco meio aqui, quer dizer que eu estou tocando a meio volume do audio mixer master aqui. Pitch, que altera, então o pitch ele altera a sua, como vou dizer, o pitch ele altera a sua frequência, deixando mais agudo ou deixando mais, então ele modula entre mais agudo e mais grave, e aí eu consigo às vezes com o script fazer algum random para deixar o som a cada momento que ele vai tocar um pouco diferente. Stereo pan é onde eu faço com que essa fonte só toque do lado esquerdo ou do direito, de tal maneira que eu consigo, às vezes, até se a pessoa se ele está tocando para a esquerda, ele ir para a direita do objeto, ele não vai ouvir da fonte, né? Ele não vai ouvir esse som. Eu tenho o Spatial Blend, onde se eu coloco em 2D, quer dizer que esse som, independente da minha posição, eu vou escutar esse som. Posso estar muito longe dessa fonte, eu vou escutar esse som. Se eu colocar em 3D, eu vou escutar esse som utilizando a física das ondas sonoras. Ou seja, se eu estiver muito longe, eu não vou escutar. Se eu estiver muito perto, eu vou escutar mais alto do que eu estiver mais um pouco entre longe e perto dessa fonte. Eu tenho o Reverb Zone Mix. Com esse som ele é misturado com ou associado
com os elementos globais de reverb, né? Reverb, eu não sei traduzir isso para vocês, mas é o efeito sonoro da reverberação do som, talvez seria isso em português. Mas é a ideia de quando uma onda bate na parede e ele é rebatido, né? Ou seja, ele retorna, o quão isso está misturado com o ambiente. Isso vai dar aquela impressão de um ambiente que é isolado acusticamente ou não isolado acusticamente, dando a sensação de às vezes estar numa sala fechada ou num ambiente aberto, tá? E aqui algumas outras configurações de quando a gente está falando de um som 3D, o efeito ou o nível do efeito Doppler, que é aquele efeito de efeito físico, né, de som, mas que baseado na sua velocidade você tem uma impressão, o som às vezes altera a frequência quando você está passando por esse som, e é aquele efeito da buzina do caminhão, né, de quando ele buzina você consegue ouvir ele afinando, quando ele está mais perto ele está mais grave, quando ele está longe ou passou por você ele tem um som diferente, né? Então aqui você configura esse level, você tem o spread, ou seja, qual é a capacidade desse som se espalhar, né? E aí você pode aumentar ou diminuir, fazendo com que ele crie certos tipos de efeitos. Você tem o roll-off, que basicamente é como esse som é propagado e você consegue criar o seu próprio sua própria curva aqui linear ou o logaritmo, né? E aqui você tem a distância mínima que você precisa estar para ouvir o som no volume mais alto, e aqui você tem a distância máxima para ainda conseguir ouvir o seu som. Depois dessa distância você já não consegue ouvir mais esse som dessa fonte. Beleza? Então aqui são as configurações básicas do AudioSource e vamos colocar um som para tocar. Então vamos aqui, eu vou colocar o Engine Idle no Audio Clip e na saída eu vou clicar aqui e selecionar Master. Não vou deixar Multi, aqui eu posso criar alguns efeitos de bypass. Não vou marcar nenhum, eu vou deixar esse play on awake e vou deixar o loop marcado para que esse som, enquanto o jogo está rodando, ele está sendo executado, beleza? Então eu vou vir aqui e disparar, arrumar aqui para que seja capturado o som do jogo. Eu vou dar baixar um pouquinho o volume, vocês ainda vão ouvir, mas aí eu vou conseguir ouvir, não vai ser muito alto no meu ouvido. Então tá lá, dá play. Se vocês conseguem aí ouvir o barulho de um motor funcionando. Observem que quando eu me movo, o efeito sonoro que é feito, esse efeito sonoro é feito por quê? Porque o meu carro é a fonte do som e minha câmera é o listener. Só que a câmera, ela demora um pouco, se vocês observarem aqui na cena, ela demora um pouco para se posicionar atrás do carro. Ela não se posiciona imediatamente. Então quando o carro para, ela demora um tiquinho para se posicionar. Isso cria um efeito de distância da fonte, fazendo com que esse efeito de distância da fonte a frequência baixa um pouco, ou o áudio, né, o volume acaba baixando um pouco, criando, baseado nesse efeito do nosso Spatial Blend, né, ou das configurações do 3D, né, Sound Settings. Uma coisa bacana que precisa ser falado, por exemplo, é que se eu altero o Spatial Blend para 2, o som é muito melhor. Vocês conseguem ouvir? O som aumentou demais. Por que de 2D para 3D o som acabou aumentando? Porque o 2D ele não leva em consideração a distância que eu estou da fonte do áudio.
minha câmera está, né, nesse caso, a câmera ela está no eixo Y, não, no eixo Z a 2 unidades. No eixo X ela está a 0.00 unidades e no eixo Y a 5. Então eu estou aqui, a câmera está aqui e o som está sendo emitido aqui embaixo. Eu estou aqui. Olha só, então eu estou aqui e o som está sendo emitido daqui. Por isso que o som, né, nesse volume, ele está assim. Quando eu mudo para 2D, não importa a distância que a fonte esteja do ouvinte, ela vai ser o volume que está aqui, 0.4. Se eu coloco left, não mudou nada. Se eu coloco right, não mudou nada. Mas se eu alterar, e por que não mudou nada? Porque eu estou numa posição no centro da minha fonte, que é no centro do caminhão, né? Eu estou com a câmera apontada no centro. Se eu altero, por exemplo, essa posição, né? Deixa eu alterar aqui no veículo e deixar como right. Eu vou vir aqui na minha câmera. Eu vou alterar só o eixo X aqui. É que o... Deixa eu só alterar aqui. Vou deixar aqui. Talvez ele vai... o meu script da câmera não deixa eu fazer isso. Então deixa eu alterar aqui. Olha só, o som só está saindo de um lado do fone de vocês. Aqui também, o som só está saindo de um lado do fone de vocês. Né? Nesse caso, porque ele ainda está no meio. Deixa eu colocar o right e fazer essa mesma ideia. É a mesma ideia, né? Quanto mais perto do motor, mais o som é. Quanto mais longe, mais o som é menor. Então, o que a gente acabou de realizar é adicionar um som. Muito bom, né? Então a gente acabou de adicionar um som no nosso jogo. Não é difícil, não é complexo. A gente pode tornar complexo essa curva, que essa curva pode fazer algum efeito diferente no nosso ouvinte, né? Como o ouvinte vai escutar essa música. Mas é muito legal que a gente consegue criar alguns efeitos ou, né, ter essa experiência só com esse componente Audio Source e o outro componente que é o Audio Listener. E o mixer que a gente acabou de mexer, né? O legal é que você também pode criar zona de reverberação, né? Ou zona que vai distorcer esse nosso jogo, né? O nosso som. Então eu vou criar aqui um Game Object vazio só para a gente mostrar aqui. Então esse aqui tá na posição, né? A zona. E aí a gente pode criar, usando a palavra áudio, tem aqui, Audio Reverb Zone. E o que isso quer dizer? Que nesse espaço que está aqui, aquelas configurações do nosso Audio Source sobre a reverberação do som, né? Ou o quão esse sinal é reverberado dentro de uma zona de reverberação, a gente consegue utilizar essas configurações. Então a gente já tem alguns, por exemplo, como que seria o som dentro de uma sala, como seria o som dentro de um banheiro ou de uma living room, né? E a gente, deixa eu testar isso aqui. Como que o som seria diferente dentro de cada tipo de... Então vou deixar aqui Black Room e vamos dar uma olhada no som, como que ele fica. Olha só, já tem um efeito diferente. Tem um zunido no fundo, né? Vamos trocar. Vamos colocar aqui genérico. Ó, vamos colocar Breath Room, tirar, limpo o som. Aqui ele já tem um eco. Eco não, né? Um som diferente. Floresta. Um som mais limpo, mais aberto. Odor de pedra.
Tem um somzinho lá. Ó, limpo. Um efeito piscótico. E aí, além disso, a gente pode vir aqui e alterar. A gente pode alterar 0, 1.1. E dar o efeito que a gente quer. Beco, cidade, montanhas. Brasil, planície. Além da gente criar esse efeito com essa zona de reverb, a gente também pode alterar a distância mínima e a distância máxima do efeito, né? Ou seja, se o som está aqui na distância mínima, deixa eu colocar a distância mínima. Ou seja, o efeito é um pouco mais intenso. Ok. E aí a gente consegue criar a experiência que a gente quiser utilizando esse componente. E o que é legal é que a gente, dentro de diversos cenários, a gente pode colocar essas zonas de reverb e criar esse nosso... criar esse efeito que a gente quer. E vocês viram que tem vários presets prontos, mas vocês podem criar os presets, podem criar as configurações dentro do seu ambiente. Então a gente falou agora dos componentes mais clássicos. A gente tem outros aqui, por exemplo, a gente tem filtros, que são diversos componentes que já criam um certo filtro dentro dessa fonte de áudio. E a gente tem os filtros, né? E a gente tem também, como eu falei para vocês, o Audio Source. E é isso, pessoal. Então, os componentes básicos a gente já viu e ainda usou um componente básico aqui, que é o Audio Source. Eu acho que não tem muito mistério nisso, mas o que a gente vai ver no próximo vídeo é como que a gente pode criar um sistema mais complexo, um pouquinho mais complexo, de tal maneira que a gente tem esse detalhe de toda vez que a gente for montar um sistema de áudio, a gente vai ter que colocar em cada um deles um audio source, configurar separadamente cada um deles, e que às vezes, quando a gente coloca tudo em conjunto, pode dar muita bagunça e a gente não conseguir criar o efeito que a gente espera. Então, no próximo vídeo a gente vai ver como criar um sistema de som de tal maneira que a gente consiga, via script, mandar tocar, e quem demanda tocar o som estaria separado de quem manda tocar. Que a gente só vai ter um audio source em um prefab separado dos elementos. E os elementos que precisam tocar não terá nenhum audio source vinculado. Beleza? Então até a próxima. E isso é tudo, pessoal.